Olá pessoal, bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês passaram? Estamos online para mais uma live hoje e hoje com o tema: eu tenho medo doentio de perder a minha mãe ou medo saudável e natural? O medo saudável e necessário. Vamos falar sobre isso? Tema importantíssimo, estava muito ansiosa para falar sobre, né, gente? É algo, né, fortíssimo da gente falar, de perder mãe, né? Algo muito doloroso pra gente pensar. Mas é importante que a gente possa diferenciar o medo saudável, né, e necessário, e o medo doentio. Então, eu sou Thaisa Monteiro, sou especialista em relacionamento entre filhos e mães e ajudo pessoas a terem uma relação respeitosa com as suas mães super protetoras. Então, pra gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre as características de um filho que tem o medo doentio de perder a mãe, tá? Então, eu deixei aqui anotadinho pra gente poder pensar juntos. Então, você é um filho, né, que pensa sempre que a sua mãe está doente? Então, por exemplo, ela vai ao médico, né, e você já fica com aquela sensação de que ela vai fazer um exame de rotina e ela vai ficar doente ou ela está doente, né? E a partir daquele exame ela pode até morrer. Uma tosse. Sua mãe tá tossindo, tá com algum sintoma, né, de alguma coisas corriqueiras da vida, né, gente? Porque nós estamos vivos. Então, em alguns momentos a gente adoece, né? E muito normal isso acontecer. Mas você tem esse medo? Quando ela tá com uma tosse, por exemplo, uma alergia, aí mudou o tempo, tem alguma coisa do tipo, você se desespera com medo de que ela possa ter algo grave e aquilo também tirar a vida dela? Quando ela vai ao médico, né? Você já fica com aquele sentimento de preocupação de que ela vai nessa consulta e vai descobrir uma doença grave? Você tem pensamento criativo de morte? Então parece que você vai sair de casa, vai chegar, ela vai estar doente, ela já não vai estar mais lá. Ou sonha que a sua mãe tenha morrido, ou que tenha ido ao velório dela. Sente, né, sonha com esse tipo de coisa, com esse tipo de cena? Já sonhou, sempre que passa a ambulância, você tem o medo de que possa ter sido para ela, né, que ela tenha passado mal e a ambulância esteja buscando ela? Passa um dia sem ver sua mãe, você sente que você fez algo errado, que parece que se você não visitá-la todos os dias, pode ser que amanhã ela já não esteja viva mais? A espera de exames, né? Aquela ansiedade profunda de esperar que os exames saiam, mesmo que sejam exames de saúde de rotina, que é muito natural que todos nós, né? A gente tem que fazer, né? Todos nós fazemos. Você fica numa ansiedade, com medo profundo de que com esses exames ela possa descobrir uma doença grave e até mesmo morrer somente de descobrir o resultado desses exames. Viajar, né? Você tem medo de viajar e chegar e não encontrar ela mais viva? São pensamentos que surgem aí em você? Eu lembro de uma pessoa que uma vez me contou que a mãe estava com uma dificuldade de pressão, né? A pressão dela estava oscilando muito. E ela me contou que ela deitava do lado da mãe com o colchão no quarto dela e a cada 10 minutos ela media a pressão da mãe. Então, você já passou por isso? De querer cuidar da sua mãe a cada 10 minutos ou até mesmo o tempo todo ou toda hora, essa preocupação exagerada com a saúde dela? Esses são algumas características de que você tem um medo doentio de perder sua mãe. Se você se encaixa aí, fica aqui comigo pra gente poder entender o que fazer para cuidar disso e conseguir transformar esse medo doentio em um medo necessário e saudável, tá? Agora a gente vai falar sobre as características do medo saudável, né? Que é muito normal que a gente sinta e necessário. Então, nós devemos sentir, porque faz parte, né, até da aceitação de quando isso realmente acontecer, né, gente? Porque é a única certeza que nós temos nessa vida.
Então, o medo de ser, né, o medo de perder a mãe, né, o medo que você tem de perder sua mãe, te ajuda a valorizar a vida. E o que de fato é importante, né? Então, você aprende aqui, existem situações e características positivas da sua mãe a serem valorizadas. Ajuda a ir trabalhando a certeza, né, de que um dia essa perda vai acontecer, né? Então, a sensação é de que se você valorizou, né, se você de certa forma já pensa que isso um dia vai acontecer, muitas coisas você passa a fazer, às vezes a frequentar, às vezes a ter mais momentos, né? E conseguir de fato preservar, né, essa relação e até mesmo saber lidar com ela, né? Para que você possa ir preparando para quando chegue esse momento da separação, né, gente? Dessa partida, né? Sentir que alguém próximo, né? Quando alguém próximo de você perdeu, por exemplo, uma amiga que perdeu a mãe, né? Um familiar que perdeu a mãe, né? Um vizinho. Então, aquilo dói em nós, né? Porque a gente sente, né? A gente vê o quanto o outro está sofrendo com aquilo, né? E isso, de fato, vai mexer em alguma coisa em você. Então, você vai pensar, nossa, né? Então, quer dizer que realmente isso um dia, né, cedo ou mais tarde, isso vai acontecer, né? Então, até isso, né? Então, eu passo a ter esse medo necessário, né? Justamente para me mostrar que nós estamos aí nessa vida e que, de fato, nós vamos passar. Então, ajuda também a busca de cuidar do outro e buscar o bem-estar, né? Então, essa coisa de você cuidar, né? Então, fazer pelo outro, cuidar do outro, né? E buscar o bem-estar. Então, a gente está sempre buscando formas de ter uma saúde, de ter bons momentos, né? Então, isso faz também com que o medo de perder, faz com que você procure cuidar do outro e também oferecer o bem-estar, né? Então, por isso que tem que sentir. Então, aquela pessoa que parece que vive achando que vai ser, que o outro é eterno, né? Não consegue entender o valor que aquela pessoa tem na vida, né? E também não cuida, né? Vai deixando. Então, quanto mais eu anulo isso, essa verdade de que a morte é algo que realmente é esperada, né, gente? Não tem como a gente não esperar. Quanto mais eu me afasto dessa realidade, menos eu estou conectada com o outro. Quanto mais eu entendo que é algo esperado, mais eu tenho aproximação e mais eu consigo cuidar do outro, né? De onde vem esse medo, gente? Agora nós vamos entender de onde é que vem o medo de perder a mãe, né? Esse medo doentio, esse medo profundo, né? Então existe, gente, uma relação, né? Então, antes de a gente partir para esse assunto, eu queria pedir para vocês, para me seguirem, né? Para se inscreverem no YouTube, no meu canal. Depois eu vou deixar aqui o link para vocês, tá? E se essa live tá fazendo sentido para você, aperte aqui no aviãozinho e envie ela para os seus amigos, para aquelas pessoas que você sabe que sentem a mesma dor que você, tá? Que pode ajudar muitas pessoas, né? Então vamos lá. Pra gente entender por que isso acontece, né? Por que esse medo doentio passou a existir aí dentro de você, né? O que acontece? Quando o bebê nasce, a gente fala que existe uma relação entre mãe e filho de simbiose. Então, a mãe, o que é a simbiose? O filho e a mãe praticamente passam a ser a mesma pessoa. Então, a mãe, ela precisa fazer tudo para o filho, certo? Ela tem que cuidar, ela tem que trocar, ela tem que amamentar. Ela tem que cuidar daquele ser, porque senão ele morre, né, gente? Porque é um ser totalmente indefeso. Um ser que não tem, assim, não tem como ele sobreviver sozinho. Então, a mãe precisa cuidar desse bebê, certo? Porém, chega um certo ponto que é necessário que exista uma individuação. A gente fala uma diferenciação. O
que isso deve acontecer nos 3 anos de idade, tá? É uma tarefa muito difícil para a mãe, mas é algo necessário, né? Que precisa ter uma separação emocional, onde esse filho precisa começar a sentir por ele, começar a pensar por ele, entender que ele e a mãe são seres separados. Então essa simbiose que está aqui, ela precisa se diferenciar e cada um passar a ser uma pessoa, porque lá na relação mamãe e bebê, os dois passam a ser a mesma pessoa, né? Mas depois isso tem que haver essa separação, certo? Uma separação emocional. Quando isso não acontece, é onde começa o indivíduo, ele permanece ainda nessa relação de simbiose com a mãe. Então a sensação é de que se perde a mãe, para de respirar. Então, gente, é muito sério, né? É muito sério pra gente pensar. Então, tem que haver essa separação emocional, né? Que é quando a mãe e o filho passam a ser seres diferentes, né? Essa tarefa é da mãe. Só que a mãe, para ela conseguir fazer isso, ela também precisa olhar para os sentimentos que ela tem. Então, a mãe também pode ser que tenha uma dependência do filho, né? Então, geralmente, filhos que sofrem muito com medo de perder a mãe, tem esse medo doentio, o medo que paralisa, tá nesse processo de não se diferenciou, tá no processo de simbiose. Então, é onde acontece isso, né? E essa tarefa é da mãe, só que tudo depende da relação dela com a mãe dela, do que ela viveu, do que ela sentiu, né? Então, a questão do desamparo, né? Uma mãe que foi muito desamparada, uma mãe que teve dificuldades ali com a figura materna, com a família de origem. Então, quando o filho nasce, a sensação que dá é que o filho passa a ser tudo para ela, né? E aí é onde ela começa a ser dependente emocional desse filho e não consegue ter essa ruptura, essa separação emocional. E é onde esse filho começa a respirar se a mãe respira, né? Então precisa haver, né? O certo é que um período até os 3 anos, a mãe tem que ser esse ego auxiliar que a gente fala, que é o apoio desse filho, né? Então ela tem que ser. Só que isso tem que aos poucos ir se desfazendo até com que esse filho consiga se diferenciar e se tornar um ser único, né? Então, gente, quando não acontece isso, vamos entender juntos. Quando não acontece essa diferenciação, o que esse filho passa a sentir, né? Então, ele tem medo de ficar sozinho. Então, isso a gente já tá falando na fase adulta, tá? Então, você, filho, se encaixa aqui? Vamos pensar juntos. Medo de ficar sozinho, né? Então, tem medo de ficar sozinho até mesmo em relação a pessoas. Então, no lugar sozinho, no ambiente sozinho e até mesmo nas relações, né? Então, muitas das vezes, você está com uma pessoa que você não gosta, que você não ama, que na verdade não se encaixa com você por medo de ficar sozinho. Então, você aceita aquela pessoa por medo de ficar sozinho, né? Mais um sintoma, não tem autonomia, não tem independência, não tem maturidade, né? Então você não consegue opinar por você mesmo, você não consegue decidir sozinho, né? Você não tem autonomia de você conseguir falar o que você sente, de você exigir do outro, de você buscar coisas que sejam dentro daquilo que você quer para sua vida, né? Então também é um sintoma desse filho que não conseguiu diferenciar dessa mãe, né? Autoinsuficiência. Então você nunca se sente capaz, né? Você acha que você nunca vai dar conta, né? Então essa coisa de não se sentir suficiente na vida, parece que nunca atinge expectativa nenhuma. Então tem o medo de perder a mãe, o medo doentio. Aqui encaixa o nosso tema, né? Por que você tem o medo doentio de perder a sua mãe? Que você não conseguiu se diferenciar. Porque o medo saudável você precisa sentir, né? É necessário
é esperado, né? O estranho é não sentir, né? Aí a gente precisa olhar para ver o que acontece. Acontece? Sim, né? Acontece. Mas, na maioria dos casos, esse medo de perder a mãe é um medo esperado, né? Um medo que é necessário que o ser humano sinta, né? Então, quando a gente fala desse medo de perder a mãe, gente, é essa questão da simbiose, né? Que eu expliquei para vocês. Vamos pensar, é como se o filho e a mãe estivessem dentro de uma camisa. Vamos pensar numa camisa mesmo. O filho e a mãe estão ali dentro, os dois estão vestidos por essa camisa. E o que acontece? Onde é que a mãe vai, o filho vai junto. O que a mãe sente, o filho sente. O que a mãe acredita, o filho acredita. O que a mãe assiste, o filho assiste. O que a mãe come, o filho come. Percebe? Então, são a mesma pessoa. E aí, quando a gente pensa que pode perder a mãe, que um sentimento vai chegar ali e vai fazer com que você pense, meu Deus, vou perder minha mãe. Se você tá nesse lugar, né, de simbiose, ainda não conseguiu diferenciar, não conseguiu ter essa separação emocional, você vai sentir o medo doentio e o medo profundo de desespero, de paralisar que a sua mãe pode morrer. Por quê? Porque você tá dentro dessa camisa, vocês estão vestidos por essa camisa. E aí, como que, né? É um sentimento de nem respirar mais. Porque se sua mãe morrer, você não respira mais, né? Então percebe que, gente, é muito sério isso, né? É muito sério. Então é necessário que a gente entenda, que a gente consiga entender o que de fato você vive e quais as formas de você conseguir superar isso, né? E conseguir tocar a sua vida de forma saudável, né? Então vamos pensar o que fazer, né? A gente já entendeu aí como que isso acontece e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que fazer nesse sentido, né? Então, Thaisa, me encaixei aí. Me encaixo nesse lugar de filho que sente o medo doentio de perder a minha mãe. Estou realmente dentro dessa camisa junto com ela, nós dois aqui dentro, mas eu não tô aguentando mais, porque é sufocante, né, gente? Não é fácil. Então agora eu vou dar algumas dicas para vocês de como que vocês podem começar a ir trabalhando isso aí dentro para conseguir chegar nesse medo saudável e necessário, tá? Então, primeira coisa, se diferenciar, né? Então, agora a gente vai dar esse passo que já deveria ter sido dado lá atrás, né? Quando a mãe não conseguiu se diferenciar, a mãe não conseguiu se separar emocionalmente de você, filho. Sua mãe não conseguiu, mas você pode conseguir. Então, você tem que reagir diante de comportamentos. Então, por exemplo, situações que acontecem na sua vida, aquilo que você vê que é algo errado, não é algo errado, mas aquilo que te incomoda, aquilo que você vê que tem um comportamento estranho, alguma coisa diferente, isso em todos os sentidos, tá? Na relação com a sua mãe, no trabalho, em qualquer situação. Você ter a sua opinião em relação àquilo, né? Então, por exemplo, o que você pensa, o que você sente, né? Quais são as suas ideias, quais são os seus comentários, qual é a sua opinião, né? Então, por exemplo, você está numa discussão com a sua mãe, você está conversando, na verdade vocês estão conversando sobre um assunto que está passando na televisão, né? Então, por exemplo, uma notícia de que numa cidade aconteceu um acidente ali e envolveram 3 carros, né? E aí você tem você percebe, a sua opinião é que aquilo aconteceu. E a opinião da sua mãe é que aconteceu outra coisa. E aí você fala, não, mas eu acho que aconteceu assim. E ela fala, não, eu acho que é assim. Quando o filho não está diferenciado, ele passa a deixar a opinião dele de lado e assume a opinião da mãe. É muito automático. E aí, nesse momento, você precisa sustentar a sua opinião. Eu acho isso importante, a gente poder trocar, a gente poder falar do que você sente e a sua mãe falar do que ela sente, do que ela acredita, do que ela entende, né? A diferenciação é você ter a sua opinião.
E onde que isso vai surgindo, gente? Nas relações. Então, no relacionamento afetivo, na amizade, sempre que você consegue se diferenciar da sua mãe, que é a sua matriz, que é lá o seu início, você vai conseguir viver isso nas relações de fora, né? Então é isso, se diferenciar, ter a sua própria opinião, comentar, pensar, né, naquilo que você acredita, né? Comece a trabalhar isso aí dentro. Vá criando essa musculatura de conseguir opinar, de comentar, de fazer coisas que seja você ali e que você não esteja sendo influenciado ou que não esteja indo pela opinião do outro, tá? Defender o seu ponto de vista. Então, o que acontece? Esse filho que ainda não conseguiu diferenciar da mãe, o que você faz? Você não consegue sustentar seu ponto de vista. Então, você tem uma noção daquilo, você tem uma ideia pronta, mas quando a sua mãe fala o que ela pensa, você não consegue sustentar o seu ponto de vista, né? E o que acontece com você? Você se sente frustrado. Então, você tinha aquela opinião pronta, mas aí o que acontece? Você acaba sustentando a opinião da sua mãe. E, na verdade, o ponto de vista, a visão em relação a alguma coisa. Então, comece a sustentar o seu ponto de vista, tá? Mesmo que você pense que talvez esteja assim, será se estou certo, se estou errado? Não, mas é o que eu penso, então eu preciso sustentar. Gente, desfazer essa fusão. Então, agora a gente vai sair dessa camisa. Então, essa camisa aí que tava ali, né? Que a gente falou que tava o filho e a mãe dentro dessa camisa, chegou a hora da gente romper. Então, agora você vai ter a sua camisa e a sua mãe a camisa dela. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. É importante, gente, é saudável, é saúde você se diferenciar da sua mãe. Tanto para você, quanto para ela, quanto para a vida, quanto para as relações, né? Isso vai ajudar em tudo na sua vida. Então, é separar essa fusão, desfazer essa fusão, né? Porque essa fusão, gente, está ligada no emocional. Olha para vocês verem. No emocional. Então, vocês estão ligados emocionalmente um com o outro, né? Aumentar a rede de apoio, gente. Importantíssimo. Geralmente, você não consegue ter outras dependências, né? A gente fala até mesmo de fazer uma caminhada, de fazer uma academia, de fazer uma aula de música, de entrar num curso, de fazer uma faculdade, né? De participar de alguma coisa que tem aí na sua cidade, alguma festa, né? Enfim, grupos de oração. Acho que tem muitas coisas que você precisa buscar para sair dessa dependência única emocional da sua mãe. Então, você começa a ter outras dependências e começa a sentir que você pode viver outras coisas, né? Então, buscar essa rede de apoio, de amizades, né? Na família de fora, nos primos, nos tios, nos avós, né? Tem muita rede, você precisa de ter essa rede de apoio, né? Porque geralmente esse filho que está nessa relação de simbiose não consegue ter outros vínculos. É somente um vínculo com a mãe, né? Um vínculo somente com ela. E aí, quando pensa que vai perder essa mãe, acha realmente que não vai dar conta. Então, vocês conseguem perceber, gente, o que é esse medo doentio de perder a mãe, né? Nós sabemos que nesse momento é você que precisa cuidar disso, né? São situações que hoje temos oportunidade de conseguir enxergar isso e trazer essa mudança para a vida, né? Aqui eu trouxe algumas dicas para vocês que podem fazer toda a diferença se vocês já começarem a colocar em prática. Então já comecem a colocar em prática, já busque, né, seguir esse passo a passo. Essa live vai ficar salva. Se fez sentido para você, também pode fazer para outras pessoas que passam pela mesma dor. Então, envie essa live para outras pessoas para que elas também possam, né, entender um pouco como que isso acontece e que caminhos a gente pode ter para cuidar disso, né? E lembrando, gente, que fazer terapia também, né? O autoconhecimento, para que vocês possam falar sobre isso, olhar para a história de vocês, né? Para entender como que isso acontece,
Porque aqui eu trouxe algumas dicas, né? Aqui eu trouxe caminhos para isso, caminhos importantes, né? Mas acho importante também você conseguir investir aí nessa terapia, conseguir olhar para a sua história e ver o que você pode cuidar aí, né? Aquilo que está bagunçado, trazer um entendimento para que você consiga vencer esse medo doentio de perder a sua mãe. Gente, é um medo doentio mesmo, um medo profundo e um medo que paralisa, tá? Mas temos o que fazer, né? Temos caminhos, eu estou aqui para isso, tá bom? Segunda-feira temos live de novo. Aguardo vocês às 8h30, como combinado, toda segunda e quarta-feira, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Para quem ainda não me segue ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, eu vou deixar o link aqui para que vocês possam se inscrever, tá? Todas as lives já estão sendo postadas lá. Eu gostaria muito que vocês me acompanhassem por lá também, tá? E no Facebook também, tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo. Qualquer dúvida, me manda mensagem no direct, tá? Temas em relação, né, a essa relação entre filhos e mães, aquilo que vocês quiserem que eu traga aqui pra vocês, vai ser um prazer. Me mande no direct, tá? Pra gente poder combinar isso também. Um beijo, muito obrigada e até segunda.